Olá, queridos e preciosos irmãos, um grande prazer estar aqui novamente com vocês, dando sequência à nossa série de aulão, agora falando sobre alguns valores que o ministério, a igreja em célula necessita ter. Já falamos sobre a importância, o valor que precisamos dar ao pastoreio, o valor e a necessidade, a importância que precisamos dar às células. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o valor que nós precisamos dar ao planejamento da célula. Liderar uma célula, realizar uma célula, sem o devido planejamento, é sinal de que nós vamos ter muitos problemas pela frente. Então eu quero convidar você a vir comigo nessa aula, onde nós vamos estar falando um pouquinho da importância do valor que a liderança, o líder de célula em especial, precisa depositar no planejamento da célula. É de fundamental importância. Tem alguns pontos muito importantes que nós vamos verificar aqui. E esses pontos, eles dão sustentação, eles dão equilíbrio, eles dão legitimidade a toda uma célula. Então vamos descobrir juntos o valor que tem o planejamento da célula. Simplesmente, na minha opinião, não pode haver uma liderança de célula ou um líder liderar uma célula sem que ele tenha esse hábito semanal de preparar, de planejar as ações da sua célula. Ok? Então vamos lá? 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 ao 40. É muito especial esse texto, veja bem. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, preste atenção na ênfase, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Agora preste atenção, tudo seja feito para a edificação da igreja, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. A direção, a orientação do apóstolo Paulo que ele traz para a igreja de Coríntios e consequentemente para nós, é que quando nós nos reunimos, você sabe que as cartas apostólicas, elas foram escritas e endereçadas para uma igreja no contexto das casas, igreja nas casas, nos lares. Então, tudo isso aqui tem muito a ver com a nossa realidade hoje de grupos pequenos, de célula. E ele está dizendo, portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem isso, tem aquilo outro. Tudo isso deve ser feito para edificação e tudo deve ser feito com decência e ordem, ou seja, com planejamento. Ou seja, essas reuniões não devem ser feitas de forma aleatória, no improviso, de qualquer maneira. Essas reuniões elas devem ser feitas dentro de um cunho de planejamento. Ok? Vamos lá, segue. Eu estou de acordo com aqueles que dizem que a reunião da célula não é a coisa mais importante da célula. Na verdade, a reunião em si, ela representa 30% da célula. Os outros 70% é aquilo que vai acontecer no contexto de extracélula, fora da reunião. Então, é verdade que a reunião da célula ela não é a coisa mais importante. Então, isso é verdade.
Mas a reunião em si, mesmo não sendo o mais importante, ela é o termômetro. A reunião mostra a temperatura do grupo. Então, mesmo a reunião não sendo a coisa mais importante do contexto da célula, ela é o termômetro. Então, ela mostra a temperatura, ela mostra o ambiente, ela revela o coração, ela mostra como que as coisas estão, como que está a saúde daquele grupo, ok? Por isso que a reunião da célula, ela precisa ser feita dentro de um planejamento semanal. O líder da célula e a liderança da igreja deve ter isso como uma cultura. Nós devemos, antes de fazer a reunião, ter um planejamento detalhado para que as coisas aconteçam dentro de uma normalidade e que traga crescimento, traga edificação para as pessoas e que tudo seja feito dentro da decência, dentro da ordem, dentro de um planejamento, ok? Vamos lá. Por essa razão, o líder deve gerar uma rotina semanal para planejar bem a sua reunião de célula. Faz parte do trabalho do líder da célula criar essa rotina semanal e tirar um pequeno tempo do seu precioso trabalho e planejar a reunião da célula. A temática e a didática da reunião vão ajudar muito na construção de um ambiente agradável e prazeroso para as pessoas. Então, quando eu planejo, quando eu preparo bem a minha reunião, isso vai trazer um ambiente agradável, prazeroso. As pessoas gostam de estar em um lugar onde as coisas têm organização, planejamento, onde as coisas foram pensadas com antecedência. Isso muda a atmosfera, isso muda o ambiente. É sinal de que alguém está pensando naquela reunião durante a semana. Ok? Vamos lá? Então, veja como a orientação da bíblica coloca a reunião da igreja nos lares. A orientação apostólica, veja como que ele coloca essa questão num grau de importância muito elevado. Tudo deve ser feito para edificação da igreja. Então, essa reunião, ela tem que ser uma reunião que traga crescimento às pessoas. Ela tem que ser uma reunião que traga edificação. É uma reunião onde as pessoas têm prazer de estar, onde elas vão com o coração aberto, porque elas serão ministradas. As coisas foram planejadas, pensadas, foram tomadas medidas para que aquela reunião fosse agradável, prazerosa, um lugar gostoso de se estar. É onde eu vou receber edificação, crescimento. Então eu planejo a minha reunião com essa perspectiva. Tudo deve ser feito com decência e ordem. As coisas devem obedecer uma sincronia, elas devem obedecer um planejamento. Nós devemos pensar nos detalhes para que uma coisa esteja conectada com a outra, para que uma ação, um acontecimento faça sentido com a outra seguinte. Então vamos evitar nas nossas reuniões improvisos, coisas de última hora, coisas que não foram pensadas, planejadas, que não vão trazer edificação, que não vão trazer crescimento. Porque se a gente planejar a reunião da nossa célula, como eu disse, nós vamos favorecer a edificação, vamos a favorecer o ambiente, a atmosfera, e vamos
trazer a confiança das pessoas para a nossa liderança, ok? Vamos lá. Isso nos arremete para uma rotina semanal de planejamento. Eu quero dizer com isso que uma reunião de célula não deveria ser feita sem um planejamento prévio. Olha, para que a reunião da célula seja um sucesso. Então, se nós queremos que as nossas reuniões sejam agradáveis, sejam edificantes, sejam um sucesso para todos, nós precisamos criar essa rotina semanal de planejamento, ou seja, eu vou preparar cada encontro da minha célula. E eu vou detalhar aqui nessa aula hoje os principais pontos que nós deveríamos pensar e planejar para que a reunião da célula seja de fato um sucesso. Porque não é só fazer a reunião, gente. Nós precisamos pensar nos detalhes. Nós precisamos pensar em cada parte da célula de forma que ela traga crescimento e edificação para todo o grupo. Então, jamais cometa o erro primário de permitir que as reuniões da célula aconteçam sem que esteja obedecendo um planejamento. Isso é um erro, na minha opinião, gravíssimo que nós cometemos. Quando nós permitimos a célula se reunir constantemente sem que esteja obedecendo um planejamento. Isso vai trazer inúmeras consequências. Isso vai trazer uma série de problemas a médio para longo prazo, para o líder, para a igreja e, consequentemente, também para aquele grupo. Então, jamais vamos cometer esse erro de permitir que a nossa célula se reúna sem que tenha primeiro um planejamento, ok? A primeira e imediata consequência disso será o descrédito das pessoas em relação ao grupo e à sua liderança. A primeira coisa, a primeira mensagem que nós vamos estar passando para aquele grupo, para aquela célula, a primeira consequência de negligenciar um bom planejamento será esse aqui. Nós vamos trazer descréditos em relação à liderança. As pessoas vão olhar para a nossa liderança com os olhos de reprovação. Por quê? A segunda consequência será o não engajamento dos membros nas responsabilidades do grupo. Pessoas sérias não se envolvem com coisas desorganizadas. Então, veja bem quais são as consequências que trazem a célula ao grupo quando nós não temos o hábito, o costume de planejar a nossa célula, de planejar a reunião. A gente acha que talvez isso é uma coisa sem importância, mas não, queridos. As pessoas não terão crédito nessa liderança. Nos vê assim muito relapso, muitos desorganizados, muito improvisados. Isso passa uma mensagem de desleixo, de indiferença, de improviso. E a segunda consequência é que as pessoas não vão querer engajar nos trabalhos, nas responsabilidades de uma célula assim. Porque, como eu disse, pessoas sérias, compromissadas, elas não se envolvem com coisas desorganizadas. Por isso que você vê lá no texto o apóstolo dizendo, né, que tudo tem que ser com decência e ordem. Porque quando nós fugimos disso aí, nós estamos passando uma mensagem muito negativa da nossa reunião. Ok? Vamos lá? Mas o que é e como fazer um planejamento
da minha célula? Primeiro, olha aqui, planejar é preparar o serviço, é preparar o trabalho, é distribuir as tarefas e pensar nos detalhes. Então, antes, se eu estou aqui, a minha reunião vai acontecer semana que vem, então eu já vou preparar um bom serviço, eu vou preparar um bom trabalho para oferecer aquele grupo. Eu vou distribuir as tarefas entre os membros dos grupos para ter o máximo de pessoas engajadas, o máximo de pessoas servindo. E outro, eu vou pensar nos detalhes, né? Os detalhes trazem excelência, os detalhes trazem organização. Então eu vou pensar nisso aqui. Planejar é se preparar para chegar ao objetivo, é gerar um sistema para que todos possam seguir. Então, quando eu planejo a minha célula, todos sabem o que fazer, sabem como fazer, todos conhecem as suas responsabilidades, as suas tarefas, eles já estão sabendo disso de antemão. As pessoas já estão preparando aquilo que elas vão fazer naquela reunião. E outra coisa, quando eu me preparo, eu quero... Qual o objetivo que eu quero com essa reunião? O que eu quero alcançar com essa reunião? Então, eu vou me preparar para chegar nesse objetivo também. Então, isso tem a ver com planejamento. Então, você percebe que quando não preparo uma reunião da célula, quando eu não preparo, na verdade, eu estou trazendo uma consequência muito danosa para aquele grupo. Por isso que o líder da célula e a liderança da igreja, eles precisam se habituar e valorizar bem o planejamento da reunião, ok? Porque todo mundo vai querer estar numa célula, numa reunião de grupo bem planejada, aonde as tarefas foram distribuídas, aonde nós preparamos o serviço, onde nós preparamos o trabalho que vamos oferecer. Nós estamos pensando em organização, em excelência. Todos vão querer participar de uma célula assim. Até quem foi pela primeira vez ficará impactada com o nível de organização, de excelência, de detalhes, e vão querer voltar novamente, ok? A reunião de planejamento da minha célula, como eu planejo ela? Veja bem, alguns assuntos que você pode trazer em pauta no planejamento. O local, onde será? O horário e dia. Então, todos devem saber com muita antecedência local, horário e dia, especialmente as pessoas que serão convidadas para aquelas reuniões, para aquela reunião. Segundo, quem vai ficar responsável pela nossa comunicação? É bom que na célula tenha uma ou duas pessoas que cuide da comunicação, que esteja passando um WhatsApp, avisando as pessoas do dia da reunião, do horário, do local, lembrando cada pessoa do que ficou a parte dela de fazer na célula. Olha, você ficou responsável por fazer recepção na célula, está lembrado? Você está preparando? Então, é bom que tenha uma pessoa comunicando com a célula o tempo inteiro. Quem dará as boas-vindas? Quem vai fazer a recepção ali na chegada das pessoas? É muito interessante que as pessoas, ao chegarem na célula, tem ali um irmão, uma irmã, um casal, dando as boas-vindas às pessoas, aos irmãos, aos convidados. Quem ficará responsável pelo nosso lanche? Se for o hábito, o costume de vocês servir um lanche para comunhão depois da célula. Então, as pessoas que vão fazer esse lanche, elas devem ser escaladas com antecedência, umas 2, 3 pessoas para elas terem tempo hábil para correr atrás, preparar e planejar esse lanche.
Então, nada disso pode ser improvisado, nada disso pode ser de última hora, nada disso pode ser feito de qualquer maneira, ok? Vamos lá. Quem ficará responsável por cada etapa da nossa reunião? Por exemplo, quem vai fazer o quebra-gelo? Quem vai fazer a dinâmica do grupo? Né? Essa pessoa tem que ser escalada com antecedência, orientada como fazer, o que fazer. Quem vai tomar conta, quem ficará responsável pela parte de louvor, de adoração. Então, quem for escalado deve receber também as devidas orientações. Quem vai fazer a edificação da palavra, quem vai ministrar, compartilhar a palavra naquela noite. Então, nós precisamos definir isso. Quem vai falar do propósito da célula? Por que esse grupo existe? Quem vai ali fazer o momento do propósito da célula? Quem vai ministrar as ofertas? Quem vai dar os avisos? Veja que aqui nós estamos distribuindo as tarefas. Então, todo mundo já sabe com antecedência de pelo menos uma semana o que vai fazer, quais são suas responsabilidades, para que ele se prepare. Se tiver alguma dúvida, ele entre em contato com o líder e pergunte, peça orientação. E assim as coisas vão sair com qualidade, com excelência. Nós estamos fazendo uma coisa dentro de uma cultura de planejamento. Sexto, quem é a secretária da célula, o secretário? Nós temos na célula uma pessoa que é responsável por ter os nomes, endereço, contato telefônico, que tem as datas de aniversário de todos os membros do grupo. Então nós precisamos ter ali um secretário, uma secretária. Quem vai passar as tarefas de corpo da semana? Olha, essa semana nós vamos visitar uns aos outros, nós vamos orar uns pelos outros nas suas casas. Essa semana nós vamos fazer uma visita cordial aos nossos amigos não cristãos. Então, quem é que vai fazer essa escala? Quem que vai fazer esse planejamento? Ok? O bom planejamento também deve levar o grupo a uma ação extra-célula. Então, quando eu estiver fazendo um planejamento da célula, eu estou pensando não só na reunião, mas eu devo pensar também o que vai acontecer naquela semana fora da reunião. O que a gente chama de extra-célula. Tipo assim, vamos pastorear uns aos outros essa semana. Então, essa semana nós vamos fazer assim, olha, o irmão João vai visitar o irmão Antônio. Nós queremos que vocês tomem um café, batam um papo, orem um com o outro. E põe os irmãos para pastorear uns aos outros aquela semana, para orarem uns pelos outros, para estar em comunhão. Veja bem, isso é fora da célula. A reunião vai acontecer semana que vem, mas até lá a célula está acontecendo no seu extra-célula, fora do contexto da reunião. Essa semana nós vamos testemunhar e relacionar com os nossos amigos não crentes. É uma outra tarefa que pode ser dada. Olha, gente, essa semana a tarefa do nosso grupo é visitar uma pessoa não crente, alguém que nós já estamos orando pela sua conversão, um amigo nosso. Nós vamos tomar um café, vamos na casa dele ou vamos chamá-lo para a nossa casa e vamos tomar um café, vamos orar, vamos testemunhar de Jesus. Isso pode ser uma tarefa que está acontecendo fora da reunião, porque aquilo que acontece fora da reunião é o que fortalece a reunião. Eu vou repetir novamente. Aquilo que acontece fora do contexto da reunião é que vai fortalecer a reunião da célula, ok? Por isso que a célula começa a crescer em unidade, em comunhão, porque nós estamos cuidando uns dos outros. Por isso que vamos ter visitantes, por isso que vamos ter pessoas entregando a vida a Jesus, porque nós estamos fazendo isso constantemente, ok?
Esta semana nós vamos comemorar com os irmãos João e Leila, por exemplo. Talvez seja o aniversário do casamento deles, talvez seja aniversário de um deles, e nós temos uma secretária, um secretário que sabe dessas datas e passa isso para nós. Olha, essa semana nós vamos ter uma comunhão com os irmãos, então nós vamos dar uma passadinha lá, vamos estar celebrando, nos alegrando com eles. Quarto, essa semana nós temos oração nas casas dos irmãos Márcio e Cristiane, por exemplo. Então, essa semana, irmãos, nós vamos nos reunir na casa do irmão Márcio e da Cristiane, nós vamos orar com eles e vamos ter uma mini vigília, vamos orar pela nossa célula, vamos orar pela nossa igreja, vamos estar orando pelos irmãos. Então, isso pode ser um evento também dentro do planejamento, ok? O hábito de planejar as ações semanais da célula dá segurança ao grupo como um todo, traz credibilidade à liderança, abre oportunidade para as pessoas servirem, foca a célula em seus objetivos. Repare apenas nesse quadro e veja os inúmeros benefícios que um planejamento, que uma cultura de planejamento pode trazer na célula, se a liderança, se o líder, né, levar isso como um valor. Então, veja bem, além de trazer segurança ao grupo, porque todo mundo sabe que não será pego de surpresa, não será pego desprevenido, não tem improvisos. As pessoas sabem que elas começam a dar credibilidade à sua liderança, né? Eles confiam naquele líder, porque sabe que ele está fazendo o melhor para o seu grupo. Abre também oportunidade para as pessoas servirem. Olha o tanto de pessoas que podem servir no contexto da célula. E foca a célula no seu objetivo, que é ganhar os perdidos e edificar os salvos. Ok? Quando planejamos, a reunião da célula vai tomando significado e fazendo sentido para as pessoas. Então, quando nós investimos como uma cultura, como um hábito de planejar as nossas reuniões de célula, isso vai tomando significado. Isso faz sentido para as pessoas. Participar de uma coisa planejada, equilibrada, planejar de uma coisa saudável. Eu estou nessa reunião porque faz bem para mim. Eu estou nessa reunião porque acrescenta na minha vida. E na reunião da minha célula me edifica. E na reunião da minha célula me ajuda. Eu saio de lá abençoado, eu saio de lá edificado. Se eu sou útil para aquele grupo e eu estou contribuindo com as pessoas, eu passo a ter aquelas pessoas como a minha família. Então, quando eu participo de uma reunião assim, que eu estou sendo engajado, eu estou sendo ministrado, quando eu ajudo, eu sou ajudado, então eu tenho um senso de utilidade, de pertencimento, e aquele grupo passa a ser considerado como a minha família. Ok, gente? Quem não está planejando seu sucesso já está com fracasso na pasta. Um grande escritor já disse isso. Quem não está planejando o seu sucesso, ele já está com o fracasso dentro da sua pasta. Ou seja, se você não planeja aquilo que você quer que aconteça com qualidade, com excelência, evidentemente que as portas para aquilo que pode dar errado estão escancaradas. Por isso, eu espero ter te ajudado nesse dia hoje, nessa aula, e dizer a você, líder amado de célula,
supervisor de setor, supervisor de área, pastor de uma igreja local, pastor sênior. Cria o hábito de planejar a célula. Você pode fazer um planejamento desse dentro de uma meia hora. Então você vai tirar ali uma meia hora para planejar, pensar, escalar, distribuir as tarefas, pensar nos detalhes, planejar uma grande reunião, porque as pessoas passam a valorizar a célula, passa a valorizar aquele encontro. Quando não se planeja, as pessoas começam a perder o interesse pela reunião. As pessoas começam a perder o interesse porque elas começam a ir uma vez após outra e não serem edificadas. Então elas vão perdendo o interesse, vão perdendo a credibilidade e nosso trabalho começa a cair no descrédito. Por isso a importância do planejamento é vital para o sucesso de uma célula. Então, é muito simples você fazer isso. Você pode hoje fazer essa reunião de planejamento pelo Zoom, aplicativo Zoom. Você pode fazer essa reunião de planejamento logo após a reunião da célula terminou. Se a gente tiver condições, vamos gastar aqui uns 20 minutos e vamos planejar próximas ações extracélulas e da própria reunião. Vamos planejar, ou então vamos nos encontrar no Zoom, tal dia, tal hora, e vamos ter uma reunião de planejamento da nossa célula. E isso pode ser feito com relativa facilidade, e você vai estar trazendo grande valor, grande crescimento para o seu grupo e para a sua célula, de uma forma geral. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine você, que você possa pegar toda essa aula ou parte dela e aplicar no seu ministério, para que o seu ministério possa ir bem mais longe, avançar muito mais, marcando a vida das pessoas, impactando a vida das pessoas pela excelência. Lembre-se de uma coisa, a excelência honra a Deus e atrai os homens. Deus te abençoe.